Queria mandar um abraço, uma saudação aí para todo mundo do Yoda, do Jedi, professor Marcos. Queria cumprimentar também a mesa virtual, Cláudio e Flávia, meus colegas de comissão aqui da OAB do Rio de Janeiro. Antes de iniciar, queria dizer que minha internet está um pouquinho instável. O Cláudio travou algumas vezes para mim, então acho que é um problema da minha conexão. Vocês me avisem aqui no chat ou por mensagem se, por exemplo, eu travar. É só uma instabilidade rápida, eu sempre volto. Eu vou apresentar rapidamente aqui nessa tarde de hoje o resultado de um projeto de pesquisa que eu desenvolvi em 2021 e 2022, que resultou num produto técnico-tecnológico, e trazer uma questão de direito autoral, que, enfim, estamos aqui na meca do direito autoral, né? Eu também compartilho do que o Cláudio falou, que é um espaço privilegiado, o CODAIP, e pelo menos uma vez na vida a gente tem que ir e participar presencialmente do CODAIP, né? Agora, virtualmente, fica mais fácil para a gente compartilhar essas ideias e esses resultados dessas pesquisas. Vou primeiro contextualizar essa minha pesquisa, né, que eu denominei de salvaguarda digital, que ela foi desenvolvida a partir de um problema que todos nós professores tivemos, que foi aula online, né? Quando estourou a pandemia, muita gente migrou para o ensino remoto. Eu leciono no mestrado profissional do IFAM e tive todas as dificuldades, né, que os professores e os alunos tiveram nesse período, e eu sempre faço com os meus alunos uma visita técnica, porque as aulas acontecem no centro do Rio de Janeiro, a gente desce para fazer uma visita técnica sobre patrimônio cultural no centro, né? Como não poderia fazer isso, estava com o ensino remoto, eu acabei fazendo isso pelo Google Street View. Então, percorrer ali as ruas do centro da cidade do Rio de Janeiro, Rua da Carioca, apresentei os casos da Praça 15, dentre outros, que eu trabalho com eles nessa minha aula de patrimônio. Mas a partir disso, eu tive um insight de que eu poderia desenvolver alguma ferramenta didática, né, principalmente para esse ensino remoto, utilizando mais ou menos essa gambiarra que eu fiz de utilizar ali o Google Street View como uma forma de fazer uma visita técnica com os alunos. Então, eu convidei um antigo pesquisador, na época de graduação, era o jovem cientista, hoje mestrando do PPG-Com da UF, que é o Fernando Henrique Schwenk, para pensar um projeto para a gente trabalhar nessa ideia de ensino remoto, preservação do patrimônio cultural. E a gente desenvolveu esse projeto, Salvaguarda Digital, que ele foi selecionado e financiado pelo BNDES, através de uma campanha de financiamento coletivo, né, que é chamado Match Funding. O BNDES coloca ali R$ 1 a cada R$ 1 que a gente captasse no financiamento coletivo. A gente fez isso, o BNDES, então, patrocinou esse projeto, que eu vou explicar como é que ele aconteceu. A UF também cedeu bolsa de pesquisa de inovação para os bolsistas discentes que integraram a equipe, e foi um projeto submetido pelo IBDCUT, Instituto Brasileiro de Direitos Culturais, que eu sou fundador, já fui presidente, foi a instituição proponente desse projeto. Mas ele se deu basicamente no território de Niterói, né? Eu sou professor da UF, a gente trabalha ali com o entorno dos museus que estão ali no circuito Ingá, Boa Viagem, em Niterói, para quem não conhece, terra de Paulo Gustavo, aqui no Rio de Janeiro, e a gente resolveu atacar um problema antigo que o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, o MAC, né, aquela obra icônica da Grife Niemeyer, tem, que é o turista que atravessa a ponte Rio-Niterói, vai até o Museu de Arte Contemporânea, fica deslumbrado com a paisagem do Rio de Janeiro, né, que há uma piada, inclusive aqui entre os cariocas, de que a melhor vista do Rio de Janeiro é a de Niterói, né? E pouco se relacionava com o acervo, com as coleções do Museu de Arte Contemporânea, e não entrava no museu. Que é um problema antigo que o MAC tem. Então, a gente, pegando esse problema, né, a gente resolveu não afastá-lo ou ignorá-lo, a gente resolveu trabalhar na lógica, né, dessas pessoas que vão lá para o lugar instagramável, bate uma foto e vão embora. Então, a gente propôs um jogo eletrônico, um game, para tentar reter ali a pessoa, né, não só o turista, mas as pessoas que se relacionam, os diversos públicos se relacionando com o Museu de Arte Contemporânea e seus acervos, reter por alguns momentos ou por algumas horas no território para conhecer os museus no entorno. Há pelo menos uns 5 museus no entorno, a gente trabalhou com esse universo, e trabalhando na espécie de jogos eletrônicos, assim, para fins didáticos, a gente diz que é como uma espécie de Pokémon Go do patrimônio. O jogo virou outra coisa, não virou isso, mas era basicamente desafios, você completava alguns circuitos, você ganhava recompensas, e a partir daí o jogo se desenvolveu. Então,
Foi um projeto de pesquisa que a gente trabalhou nessas premissas, a gente desenvolveu esse produto de base tecnológica, que é um app. Eu vou mostrar aqui, compartilhar a tela com vocês, só para vocês acompanharem comigo. Peraí. Me digam aí, pessoal da técnica, se tiver ok, se vocês estão vendo. Aqui é a campanha de financiamento coletivo, né, do BNDES, que a gente bateu a meta. Então teve um financiamento do BNDES, das pessoas que contribuíram com o crowdfunding, que foi feito na benfeitoria, e a gente conseguiu desenvolver o projeto que foi finalizado e foi lançado em 2022, né? Comecinho de 2022, ele já está disponível nas lojas de aplicativo, e é um jogo simples, a interface bem simples, né? A gente não estava fazendo algo muito, vamos dizer assim, muito ousado. Até pensamos aí, foi na época que estourou os NFTs, se a gente poderia tokenizar algum desses ativos, e a partir disso é que vai derivar a questão de direito autoral que eu quero trazer para vocês. O app foi lançado, o joguinho eletrônico, a gente percorreu alguns festivais, tiramos terceiro lugar num festival chamado Games for Change, que são jogos eletrônicos que trabalham com essa perspectiva de impacto social. Fomos no Big Festival, que é um festival bastante conhecido aqui no Brasil, e a última turnê desse jogo foi no Mac Beat, um festival de arte e tecnologia que aconteceu no próprio Mac, que a gente integrou o stand de tecnologia, né? Está aqui junto com a Casa da Ciência, que é um projeto lindíssimo da UF, do pessoal da física, que trabalha com realidade aumentada e outras perspectivas tecnológicas. Então, esse é basicamente o jogo, o projeto que a gente desenvolveu, né? A equipe que integrou a pesquisa, o Schwenk, Marina Lisboa, o pessoal do IBDCUT, em 2021 e 2022. Aí agora eu vou trazer a questão de direito autoral para vocês, porque quando a gente estava fazendo clearance do jogo eletrônico, né, principalmente a gente estava lidando com acervos e coleções museológicas, a gente sempre se deparava com a barreira, que era a barreira do direito autoral, né? Em alguns casos, não foi exatamente nesse, alguns casos havia sempre referência a uma instrução normativa do IBRAM, que delegava às instituições museológicas a licença, a autorização ou não daquela obra intelectual, da digitalização daquele acervo, mesmo a obra estando em domínio público. E aí isso me gerou um estranhamento gigante, e eu fui atrás dessa instrução normativa, vou mostrar aqui para vocês rapidinho, a instrução normativa 01 de 2013, e, pessoal, uma instrução normativa completamente ilegal. Então, é disso que eu quero tratar aqui na minha intervenção. Logo que eu tive conhecimento dessa instrução normativa, eu escrevi um texto por migalhas, anunciando essa ilegalidade dessa instrução normativa, que impedia, por exemplo, projetos como o meu, ou outros, de trabalhar com a digitalização de obras, né, que estariam em domínio público, por exemplo, né? Ou o que não é a verdade dos museus brasileiros, de que todas as instituições museológicas são titulares dos direitos intelectuais das obras dos seus acervos, das suas coleções. A experiência mostra, são raros os museus que têm toda essa documentação que comprova essa titularidade. Então, fica aqui também a sugestão para quem quiser, é um texto desses de jornal, né, de portal, não aprofunda muito, mas eu dou conta dessa ilegalidade da instrução normativa por contrariar a LDA, a Lei 9.610 de 98, e por contrariar o próprio Estatuto dos Museus, né? O Estatuto dos Museus é uma norma de 2009, que criou o Instituto Brasileiro de Museus, né, dentro desse contexto ali, quando o IBRAM ele sai de um apêndice do IPHAN e cria-se uma autarquia própria, né, o Instituto Brasileiro de Museus, que depois, inclusive, teve um anúncio de desmantelamento, mas depois voltou-se atrás, mas continua o IBRAM existindo até os dias de hoje. E essa instrução normativa 01 de 2013, ela contraria o artigo 42 do Estatuto dos Museus, que fala o seguinte, vou colocar aqui: os museus facilitarão o acesso à imagem e à reprodução de seus bens culturais e documentos conforme os procedimentos estabelecidos na legislação vigente e nos regimentos internos de cada museu. A disponibilização de que trata este artigo será fundamentada nos princípios da conservação dos bens culturais, do interesse público e da não interferência na atividade dos museus. Então, a instrução normativa ela era ilegal, contrariava o Estatuto dos Museus, porque justamente ela dificultava o acesso, né, que ele utiliza o termo imagem, né, mas a gente está trabalhando principalmente aqui na digitalização desses acervos, primeiro com os poderes delegados às instituições museológicas e com a burocracia para solicitar não só
o acesso, mas a própria digitalização. Então, esse texto ele dá conta disso, tá? Da digitalização dos acervos, de uma instrução normativa que, ao meu ver, nessa minha análise aqui, era ilegal. Esse texto eu publiquei em abril de 2021, logo quando eu dei conta, mas, pessoal, um ano depois, e é aí que eu quero chegar aqui já para encaminhar aqui para o fechamento, em abril, desculpa, eu escrevi esse texto em abril de 2021. Agora, em março de 2022, o IBRAM revogou essa instrução normativa de 2013 e promulgou uma nova, e aí ele não utiliza, o IBRAM não utiliza o termo instrução normativa, utiliza o termo resolução normativa, seja lá o que signifique, porque eu conheço instrução normativa ou resolução, mas utilizou-se um termo aqui, resolução normativa, que por ignorância minha não sei exatamente que figura é essa, mas a resolução normativa número 15 de 2022, de 14 de março, regulamenta a captação, utilização e disponibilização de arquivos digitais. Basicamente, regulamenta questões sobre direitos autorais, direito de imagem, inclusive, metadados. É uma resolução normativa completamente diferente daquela de 2013 que eu anunciei como ilegal. Ela é super descritiva, antes para quem está se debruçando sobre esse tema da digitalização de acervos, temas como o que é acervo para essa instrução normativa, o que são metadados. A resolução, por exemplo, coloca os metadados como de acesso ao domínio público, e há alguns aspectos curiosos sobre essa resolução normativa, que ele incorpora, de certa maneira, inclusive, as licenças de Creative Commons. Não estamos falando aqui de Gilberto Gil, que introjetou o Creative Commons como uma política do Ministério da Cultura, que sequer havia Ministério da Cultura, né? Foi publicado em 2022, a gente tem uma Secretaria Especial de Cultura, mas essa resolução incorpora a gramática do Creative Commons, inclusive como uma prática, né? Uma boa prática, uma prática recomendada aos museus do IBRAM para utilizarem quando estiverem licenciando, autorizando o uso dessas obras intelectuais. Então, eu trago aqui como uma novidade, não vou fazer uma análise mais decupada sobre essa resolução normativa, porque ela é uma novidade para mim também, tá? Eu ainda estava trabalhando com a lógica daquela resolução ilegal de 2013, mas é uma resolução novíssima que vai regular todos esses temas e regula até pau de selfie, pessoal. Aqui tem até tema sobre pau de selfie, se pode utilizar ou não, porque há essas restrições não só referentes aos direitos intelectuais, né, que a gente está tratando aqui, mas há questões referentes à segurança, à própria conservação da coisa, né, a foto de flash, por exemplo, mas os paus de selfie, ao que parece, é um problema recorrente, né, nos museus brasileiros, e ele fala, inclusive, sobre isso. E aí eu queria focar aqui no ponto, já para ir no encerramento da minha intervenção, que o artigo 3º dessa resolução normativa 015 de 2022, que ela é restrita aos museus do IBRAM, né, que são os museus federais, mas acredito que ele tenha rebatimento em outras instituições museológicas também. Ele fala aqui sobre o domínio público. Então, vou ler aqui o artigo 3º. O IBRAM disponibilizará gratuitamente, para fins não comerciais, por qualquer meio ou suporte, aparato tecnológico ou plataforma da própria instituição ou da administração pública, os arquivos digitais disponíveis de bens culturais. Só um parêntese, ele considera que nas definições, no glossário da resolução normativa, bens culturais amplamente compreendido. Bens culturais não dizem respeito apenas às obras intelectuais, né? Aquelas criações do espírito, que possivelmente teria uma proteção da LDA. Mas considera, por exemplo, bens históricos, dentre outros, que integram o conceito de bens culturais, mas, ao meu ver, não se enquadrariam na discussão sobre direito autoral. Se você pensar, por exemplo, no mobiliário ou em qualquer outro artefato arqueológico ou museológico que não se encaixa no conceito de obra intelectual, ao meu ver, não se enquadraria aqui nessas discussões sobre domínio público, tá? Mas o inciso 1º, ele fala o seguinte, que o domínio público, então, as obras de domínio público, perdão, podem ser disponibilizadas gratuitamente para fins não comerciais. Só que tem aqui um parágrafo 1º que fala o seguinte, na hipótese do inciso 1º, ou seja, o acervo, né, de bens culturais estando em domínio público,
a disponibilização gratuita se aplica também às utilizações para fins comerciais. É aí que eu quero encerrar minha discussão e colocar uma questão. O meu jogo, né, o jogo que eu desenvolvi com essa equipe, ele não tinha finalidade comercial, era um jogo gratuito. Mas se eu quisesse desenvolver um aplicativo, um jogo eletrônico, ou, por exemplo, cunhar em NFT, que é um tema que está bastante em moda, né, mas também já está em declínio, e cunhar um NFT para comercializar, em tese, por essa resolução, eu poderia fazê-lo, inclusive, para fins comerciais de obras em domínio público. Então, eu tenho um entendimento diferente do professor Marcos Wachowski, né, que num daqueles maravilhosos vídeos que o Yoda publica, ele, de certa maneira, é contrário à possibilidade de você cunhar, de você mintar NFT de obras em domínio público. Eu acredito que a obra estando no domínio público, ela está liberada. Inclusive, aqui, o parágrafo 1º expressamente diz que a obra estando em domínio público, ela pode ser disponibilizada para fins comerciais. Então, quem estiver construindo um modelo de negócio baseado em obras em domínio público, seja um portal, né, um streaming de obras em domínio público, um repositório de obras em domínio público, segundo esse dispositivo, poderia acessar livremente essas obras, né, por meio dessa facilitação, dessa disponibilização de arquivos digitais de bens culturais, inclusive sem vedação para fins comerciais, tá? Então, com isso, pessoal, eu queria fazer um encerramento aqui dentro do meu tempo, para dar conta dessa pesquisa que eu desenvolvi, chama Salvaguarda Digital, que pode ser jogado fisicamente para quem estiver em Niterói, mas quem estiver aí no Paraná, no Ceará, ou outro estado, também pode jogar remotamente. A gente teve uma grande dificuldade para fazer a portabilidade para o sistema iOS, mas ele está disponível para Android. A gente recebeu agora um aporte de recursos para fazer essa portabilidade e vocês conseguirem jogar esse jogo. E eu queria trazer, né, já que estamos aqui num espaço privilegiado de discussões sobre direitos autorais, dar conta que a Instrução Normativa 01 de 2013, que eu manifestei meu posicionamento acerca da legalidade dela, foi revogada. Agora nós temos uma nova resolução promulgada esse ano pelo presidente do IBRAM, né, que assina, que é o Pedro Mastrobono, que é um colega advogado da área. Então, eu acredito que essa resolução tem uma preocupação mais técnica com relação às possibilidades de licenciamento, de obras intelectuais que estão sob a guarda de museus públicos, especialmente os museus do IBRAM. Com isso, eu encerro minha intervenção.